2021, nós faremos a correção das atividades do bloco número 16. No bloco número 16, eu passei para vocês uma preparação para o simulado, né? A primeira atividade do nosso bloco diz assim, ó, qual a condição para classificarmos dois monômios como semelhantes? Bom, nós já vimos que para que dois monômios possam ser considerados semelhantes, é necessário que eles possuam a mesma parte literal. Então, é isso que vocês vão escrever, tá? Eles devem possuir a mesma parte literal, ok? Só para lembrar, o que é parte literal? Parte literal é a parte das letras, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, o monômio 8xy, o xy será a minha parte literal, ok? Enquanto o número 8 será o meu coeficiente numérico, ok? Então, ó, número 8 é o meu coeficiente e o xy seria a minha parte literal. Então, para que dois monômios sejam considerados semelhantes, eles precisam ter a mesma parte literal. Então, essa parte literal dos dois monômios devem ser idênticas, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, um monômio que seja 2x ao cubo y e o outro que seja 3xy ao cubo, pode ser considerado semelhante? Não. Por quê? Porque nesse caso aqui é o x que está elevado ao cubo, aqui já é o y. Então, não. Para que fosse semelhante, tinha que ser 2x ao cubo y e 3x ao cubo y. Ou 2xy ao cubo e 3xy ao cubo, tá? Mas eles precisam ter exatamente a mesma parte semelhante. Na questão número 2, disse assim, observe os monômios a seguir. Aí nós temos o 2x² menos 7x à quinta, 2,5x e 2x² y². Então eu vou até colocar esses monômios aqui, vou anotar aqui para que fique mais fácil a gente identificar. Então, o primeiro, 2x². O segundo, menos 7x à quinta. Menos 7x à quinta. O terceiro, 2,5x. 2,5x. E o quarto, 2x² y². Ok. Então, letra A. Qual é o monômio de maior grau? Então, vamos nos lembrar. Como que eu faço para calcular o grau de um monômio? Basta que eu some... aqui, por exemplo, tem 2x² e y². Eu vou somar os expoentes de cada letra. Então, aqui é x², aqui é y². Eu vou fazer 2 mais 2, dá 4. Então, o grau desse monômio é 4, né? Ou um monômio de quarto grau. Então, a gente vai ter que identificar isso em cada um deles. Ó, 2x², então o grau desse monômio é o quê? É 2. Para que eu saiba o grau, eu vou considerar o meu expoente. Aqui eu tenho menos 7x à quinta, ó, grau 5, já é maior do que o último lá. 2,5x. E esse grau aqui é só 1, né? Então, ó, esse é grau 2, grau 5, grau 1. E aqui nós temos o grau 4. 2 mais 2, 4. Então, qual que é o maior? O monômio de maior grau aqui é esse menos 7x à quinta. Então, eu vou escrever ele aqui, ó, menos 7x à quinta. Letra B. Escreva os monômios na ordem decrescente de acordo com o grau. Então, decrescente. Decrescente é o quê? Do maior para o menor, tá? Se fosse crescente, do menor para o maior. Mas como é decrescente, é do maior para o menor. Então, o maior, menos 7x à quinta. Depois vem
o 2x quadrado y quadrado. Depois, nós temos o 2x quadrado. E por último, o 2,5x. Lembrando que nós podemos falar que esse monômio aqui, ó, menos 7x à quinta, ele é um monômio de grau 5 ou um monômio de quinto grau, tá? Aqui também, ó, 2x quadrado y quadrado, a gente pode falar que ele é um monômio de grau 4 ou um monômio do quarto grau. Aqui, um monômio de grau 2 ou um monômio do segundo grau, ok? Agora, questão número 3. Explique com suas palavras a diferença entre monômio, binômio e polinômio. Então, nesse caso, você vai ter que escrever com suas palavras, tá? A resposta é meio que pessoal, mas então eu vou explicar para vocês a diferença entre um monômio, binômio e um polinômio. Também temos o trinômio, tá? Que também é um nome diferente. Mas qual é a diferença entre eles? A diferença é que para eu ter um monômio, eu tenho aqui, ó, somente uma parte literal, tá? A parte literal é considerada como conjunto. Então, se eu tiver, por exemplo, mesmo que seja 2x quadrado y z ao cubo, isso aqui é uma parte literal, é a parte literal. Agora, se eu tenho o binômio 2x quadrado mais 3y ao cubo, aqui, ó, eu tenho um sinal de mais entre eles, certo? Então, eu tenho dois monômios diferentes. Então, se eu tenho dois monômios diferentes, eu tenho um binômio. Então, esse aqui seria um monômio. Esse seria um binômio. Vamos colocar um exemplo de trinômio também. Um trinômio seria x ao cubo mais 2y à quarta mais z à quinta. Então, eu tenho x ao cubo mais 2y à quarta mais z à quinta. Eu tenho quantos monômios? Eu tenho 3 monômios, ó, eles são separados pelo sinal de mais. Se fosse o menos também seria também, tá? Pode ser mais ou menos aqui. Então, x ao cubo mais 2y à quarta mais z à quinta é um trinômio. E para que seja um polinômio, ele pode ter 4 ou mais monômios, tá? Então, pode ser aqui, ó, 5xy ao quadrado mais x ao cubo mais y à quarta menos z, por exemplo. Então, isso aqui seria um polinômio, tá bom? Então, é isso. Se tiver 5 termos, também é um polinômio? Sim. Se tiver 6, também. Se tiver 7, também. Esses aqui, ó, também nós podemos chamar de polinômio. A diferença é que eles têm um nome, a gente pode colocar nomes especiais para eles, nomes diferentes. Então, a gente pode sim chamar de monômio, de binômio, trinômio, mas se eu falo de polinômios, eu posso englobar tudo isso, tá? Número 4. Deixa eu colocar aqui. Resposta pessoal, mas tem que responder de acordo com isso aqui, tá? Vocês podem responder com as palavras de vocês, mas de acordo com o que eu expliquei. E número 4. Questão número 4, calcule. Letra A, 4x. Letra A, 4x menos 3 vezes 3x ao quadrado mais 5 vezes 3x ao quadrado mais 5. Ok, então agora, como nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma multiplicação de polinômios, né? Para eu resolver essa multiplicação, eu vou utilizar uma propriedade que se chama distributiva. Como que funciona essa propriedade distributiva? Nós pegamos cada um desses termos aqui do primeiro, né? Então, a gente vai pegar o 4x primeiro,
primeiro. E a gente vai multiplicar por todos os termos do segundo aqui, ó. Então, 4x vezes 3x quadrado, 4x vezes 5. Depois eu vou pegar o menos 3 e fazer a mesma coisa. Menos 3 vezes 3x quadrado e menos 3 vezes 5. Certo? Então, vamos lá. 4x vezes 3x ao quadrado, eu vou multiplicar primeiro o coeficiente. Então, 4 vezes 3, 12. X vezes x quadrado. Se eu tenho a mesma base, eu vou conservar a base e já que é uma multiplicação, eu somo os expoentes. Se aqui não aparece expoente, quer dizer que é o número 1, né? Então, ó, 1 mais 2, 3. Então, 4x vezes 3x quadrado é igual a 12x ao cubo, certo? Depois, 4x vezes 5. Vou multiplicar novamente, ó. 4 vezes 5, que é o coeficiente numérico, 4 vezes 5 será 20. Positivo, porque os dois são mais, né? Mais 20. E aqui, ó, eu não tenho parte literal, então eu vou só conservar esse x aqui. Vai ficar 20x. Agora eu vou fazer com esse segundo número, menos 3. Então, menos 3 vezes 3x, menos 3 vezes 3, menos 9. E aqui eu não tenho parte literal, então eu vou conservar essa daqui, ó, do x quadrado. Então, 9x quadrado. Menos 3 vezes mais 5, menos com mais, sinais diferentes, negativo. 3 vezes 5, 15. Então, esse será aí o meu resultado. Ah, professora, e dá para eu simplificar alguma coisa ou fica dessa forma mesmo? Então, para que nós possamos simplificar, a gente tem que ter a mesma parte literal, tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, outro x ao cubo, eu poderia somar ou subtrair, de acordo com o que tivesse na minha resposta. Mas, como eu não tenho aqui, ó, aqui eu tenho x ao cubo, aqui eu tenho x elevado a 1, aqui eu tenho x ao quadrado, e aqui eu tenho somente coeficiente numérico. Então, não dá para eu fazer mais nada nessa questão, tá? Então, essa daqui vai ser a minha resposta. Esse é o resultado dessa multiplicação, certo? Agora, vamos resolver a letra B. Na letra B, nós temos 5x mais 1, 5x mais 1, vezes 4x ao cubo mais 3. 4x ao cubo mais 3. Certo? Então, agora vamos fazer a nossa multiplicação. Mesma forma, tá? Nós vamos utilizar a propriedade distributiva. Eu vou pegar um outro canetão para que possa auxiliar. Vamos fazer assim, ó. 5x vezes 4x ao cubo. Então, ó, 5 vezes 4, 20. X vezes x, ó, nós temos o quê? Bases iguais. Então, eu conservo a base e somo os expoentes. Esse x aqui, ó, ele não tem expoente. Então, quer dizer o quê? Que o expoente dele é 1, apenas não aparece, né? Então, aqui eu tenho o número 1. E aí, como é uma multiplicação, eu vou somar esses expoentes. Então, 1 mais 3, 4. Então, ficou 20x à quarta. Agora, eu tenho 5x vezes 3. 5 vezes 3, 15. E o sinal vai ser positivo ou vai ser negativo? Vai ser positivo, ó. Tanto 5 quanto 3 é positivo, então aqui vai ser mais. 5 vezes 3, 15. X, aqui não tem parte literal, somente aqui que tem. Então, eu vou conservar a minha parte literal do 5x. Então, vai ficar somente x, tá? Agora, vamos fazer com o número 1. Então, 1 vezes 4x ao cubo. Vamos multiplicar o coeficiente. 1 vezes 4, 4. O sinal vai ser positivo, porque tanto aqui quanto aqui é positivo. Então, mais 4. E aqui, como eu não tenho parte literal, eu vou simplesmente conservar a parte literal do 4x ao cubo. Então, vai ficar 4x ao cubo, ok? E depois nós temos 1 vezes 3.
1 vezes 3, 3. Como os dois são positivos, aqui vai ficar mais 3. Não tenho parte literal, então fica simplesmente mais 3, tá? Dá para eu simplificar? Dá para eu somar alguém, subtrair alguém? Novamente não. Por quê? Porque aqui eu tenho, ó, como parte literal, um x à quarta, e aqui eu tenho na outra parte literal um x ao cubo. Aqui simplesmente x, né? Um x elevado a 1. E aqui nós temos o número 3. Então não tem como a gente fazer nada, tá? Então finalizamos aqui. Então esse é o polinômio resultante da multiplicação desses dois polinômios. Então, letra C. Na letra C, nós temos 4x elevado à sexta potência menos 6x à quarta dividido por 2x quadrado. Bom, na questão da divisão, aqui já é diferente, é uma divisão. Então, como que eu vou fazer? Eu vou dividir 4x à sexta por 2x ao quadrado e 6x à quarta por 2x ao quadrado. Então, vamos lá, ó. 4 dividido por 2, 2. X à sexta dividido por x ao quadrado, como que eu faço? Bases iguais, conserva. Agora, os expoentes, como é uma divisão, diferente do que a gente fazia na multiplicação, nós vamos subtrair. Antes, a gente fazia a soma, né? Então, nós somávamos quando era multiplicação. Agora que é uma divisão, nós vamos subtrair. Então, 6 menos 2, 4. Menos 6x à quarta dividido por 2x quadrado, ó, menos com mais, sinais diferentes, negativo. 6 dividido por 2, 3. O x eu conservo e o expoente eu subtraio. 4 menos 2, 2. Então, esse será o meu polinômio resultante. Então, 2x à quarta menos 3x quadrado, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa correção de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar. Um beijinho e tchau, tchau. Até a próxima!